Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Todos nós aqui, ou melhor, quase todos nós, porque pode ser que alguém que esteja aqui não saiba, que nós travamos uma batalha durante toda a nossa existência com um grande adversário, que é Satanás, o diabo. A Bíblia fala no diabo, Jesus falou acerca do diabo, a Bíblia mostra quem é o diabo. A Bíblia é um livro que não esconde nada. E se a Bíblia fala nele, é para a gente tomar cuidado. Eu não vou aqui, não é meu desejo fazer apologia do diabo, nem vou fazer. Mas também tem crente que daí, eu não quero ir, sangue de Jesus. Não fala não, pastor. Isso traz fluidos negativos. Como é que é? Fluidos negativos? Isso é uma linguagem de gente que está por fora de reino de Deus, de mundo espiritual. Dizer que traz fluidos negativos, essa linguagem não é linguagem nossa não. Agora, se você está numa guerra, tem aqui um monte de militares aqui que estão me ouvindo, ninguém vai para uma guerra sem conhecer o inimigo, meu irmão. Você, para ir para uma guerra, você precisa saber com quem você vai lutar, como ele luta, onde ele é mais forte, onde ele é vulnerável, que estratégia você tem que usar para ganhar a batalha. Você não pode ir para uma guerra de peito aberto, sem saber com quem você vai lutar, com quem você vai guerrear, como é que ele usa, que esquema ele tem, quais são suas armas secretas, como é que ele faz. Senão você vai entrar vendido numa guerra. Então essa primeira parte da mensagem, eu quero mostrar quem é o inimigo. Eu quero mostrar como ele luta. Qual é a sua estratégia principal? Quais são os níveis de batalhas que nós lutamos? A gente tem que saber. Eu vou tratar dessa parte aqui hoje. A primeira parte é isso: saber quem é o inimigo, como ele usa, como é que ele trabalha, como é que ele luta, as estratégias que ele faz, quais são os níveis. E você tem uma dimensão: quem é esse nosso inimigo? Em primeiro lugar, o diabo é chamado de Satanás, que significa adversário. O diabo não é amiguinho de ninguém, ele é o meu e o seu adversário. Alguns nomes que ele possui indicam característica de sua ação. Quando você vê na Bíblia nomes de Deus, indicam características de seu caráter e de suas ações. Com Satanás é a mesma coisa. A Bíblia chama o diabo de alguns nomes para você saber a sua característica e ações caracterizam esse ser. Eu já disse, ele é chamado de Satanás, que significa adversário. Ele é chamado de maligno, significa aquele cuja essência do seu caráter é inclinada para o mal. O diabo não sabe fazer o bem, e se ele fizer algum bem, é para no final trazer o mal, porque o caráter dele é mau. Ele conhece toda a Bíblia mais do que qualquer teólogo, mas ele não consegue usar a Bíblia para o bem, ele só usa para o mal, porque a essência dele é má. Por isso que ele é chamado de maligno. Um outro nome que Deus dá e que a palavra de Deus dá para ele é chamado de Belial. Significa indigno, perverso. Satanás não tem dignidade nenhuma. Ele não quer saber se você é bonzinho,
se você nunca quis matar uma barata ou um mosquito, se você é muito legal, se você é uma pessoa formidável, ele não tem dignidade nenhuma. Ele quer fazer toda a perversidade possível contra mim e você. Ele não tem escrúpulo nenhum, meu irmão. Esse é o nosso inimigo. Há um outro nome também, entre tantos nomes, eu escolhi alguns. Ele é chamado de dragão. Eu já disse aqui, mas para você que está aqui que nunca ouviu, dragão é aquele animal, não é? Asas de águia, patas de leão e cauda de serpente. Indica agilidade, força e sagacidade. Satanás tem agilidade, ele tem força e ele tem sagacidade. Não se engane não, meu irmão. Não se engane não. É característica dele. E uma característica principal da sua ação, uma característica principal da sua ação é a que está aqui em Efésios. Diz aqui na Bíblia Sagrada que nós precisamos estar firmes, diz aqui, ó, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Astúcia é sagacidade, cilada é o lugar apropriado para derrotar o inimigo. Satanás, ele tem sagacidade em armar uma armadilha para tentar destruir a mim e a você. Agora escute que eu vou te dizer algo mais sobre ele que a Bíblia fala. A Bíblia fala em Ezequiel, no capítulo 28, do versículo 12 ao 15, que antes da queda de Satanás, a Bíblia diz que ele era o aferidor de medida em beleza, poder e formosura. Sabe o que isso significa? Aferidor de medida? Se antes da queda de Satanás, eu e você pudéssemos chegar lá na glória de Deus e dizer assim: Deus, me dê um exemplo do teu reino de poder, beleza e glória. Ele apontava para Lúcifer. Você quer um exemplo no meu reino de beleza, de poder e de glória? Está aqui Lúcifer. Satanás perdeu a sua glória, mas não perdeu o seu poder. Na sua queda, Satanás perdeu a glória, mas não perdeu o seu poder. E olha aqui o que Paulo fala sobre Satanás. Tem uma outra coisa, ele é chamado de querubim ungido. É uma classe única na Bíblia. A Bíblia fala de querubins e a Bíblia fala no singular querubim ungido. Da mesma coisa que fala de arcanjo Miguel, classe única. Arcanjo é um, não tem arcanjos, é arcanjo no singular. Querubim ungido é no singular. Ele era um anjo da alta esfera que servia diante do trono de Deus. Ele tem poder que o apóstolo Paulo fala e me mostra que ele possui um reino poderoso e organizado. Que nada, eu dou bico na cara do diabo, pastor, eu chuto a cara dele. Eu fico olhando assim, eu digo: filho, fica quietinho, fica. Não fica falando besteira que não sabe nem o que está falando. Ele possui um reino muito bem organizado. Ele possui principados e potestades. Sabe o que significa? São várias hierarquias de poder, demônios classificados em várias hierarquias, conforme o poder que cada um possui. Ele possui príncipes das trevas, está no plural. São demônios que comandam outros demônios para agirem
nessa antítese de luz e trevas, eles agem especificamente contra tudo que se levanta em nome de Deus. Agem contra a igreja, querem agir contra mim e você, querem agir contra tudo que Deus estabeleceu. Por isso que eles são chamados de príncipes das trevas. Eles atuam só no nível espiritual, tentando desmoralizar o reino de Deus. E diz a Bíblia que existem hostes espirituais da maldade. São tropas, exércitos que estão preparados para entrar na batalha, a hora que for, no lugar que for, onde a batalha for mais renhida. Satanás tem tropas preparadas para entrar em qualquer nível de batalha, onde ele precisar mandar mais demônio, ele tem hostes preparadas. E tudo isso comandado por Satanás, que em segundo Efésios 2:2, ele é chamado do príncipe das potestades do ar. E em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século. Fora tudo isso, Satanás ainda conta com a natureza pecaminosa do homem. O homem, com suas debilidades e esquisitices. O homem, com seus problemas emocionais mal resolvidos. O homem, com seus pecados habituais e com seus pecados voluntariosos. Quais são os níveis de guerra onde Satanás atua? Toda batalha, toda guerra tem vários níveis. Há guerras onde você encontra uma batalha no mar. É um nível de batalha. Na guerra, muitas vezes você encontra uma batalha aérea entre as forças aéreas dos países envolvidos. É um outro nível de batalha. Outras vezes a guerra é na terra. É outro nível de batalha. Outras vezes é uma guerra de inteligência, de informação e contra-informação. É um outro nível de batalha. Toda guerra tem vários níveis de batalha. Quais são os níveis de batalha que eu e você, que nós lutamos contra Satanás? Primeiro nível: Satanás mantém uma guerra individual. Ele mantém uma guerra pessoal com cada um aqui. Não te engana não, meu irmão. Ele mantém uma guerra pessoal com cada um, com você, amigo, que está aqui também. Ele mantém uma guerra pessoal. É por isso que em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: olha, vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. É individual, é pessoal. Ele mantém uma guerra pessoal. E sabe quais são as armas que ele gosta de usar nessa guerra pessoal? Porque ele conhece muito bem a minha e a sua natureza. É aquilo que está em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Cobiça da carne é tudo que nos atrai de maneira geral. Cobiça dos olhos é tudo que nos atrai com maior força. E soberba da vida é a deidade do homem, é a autossuficiência do homem, é a soberba do homem. Satanás ataca nessa guerra individual, principalmente nessas três áreas. Ele mantém uma guerra pessoal e particular com cada um. Não se engane, meu irmão. Segundo nível da batalha: o primeiro nível é pessoal, o segundo nível é coletivo. Satanás mantém uma guerra coletiva, sabe por quê? Porque ele sabe que o ser humano é um ser social.
Se atingir um membro da tua família, te atinge também. Se atingir um membro da igreja, ele sabe que atinge a igreja também. Então ele mantém uma guerra não apenas a nível individual, mas a nível coletivo. É contra a sua família, é contra seus amigos, é contra a sua igreja. Ele mantém uma guerra nesse nível para tentar te atingir, para tentar perturbar você, para tentar tirar a tua paz, para fazer com que você perca a fé. Ele vai atingir um outro para atingir você. Um outro nível de guerra, de batalha, Satanás mantém uma guerra individual, coletiva e local. Ele atua em locais, em áreas. Por isso, quando o pastor Marco Antônio esteve aqui na Penha e que falou que pegou um helicóptero com uma tigela não, um botijão de azeite, e o helicóptero, sambódromo, aterro, toma ali azeite. Satanás, a gente tem que fazer cruzada no Sambódromo, a gente tem que fazer cruzada no Maracanã, a gente tem que fazer cruzada na Quinta da Boa Vista. Temos que ocupar esses lugares, temos que ocupar esses espaços, porque Satanás trava uma batalha no local onde você mora, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Há um nível de batalha local. Não se engane não. Eu já passei várias vezes pelo Egito, entrando pelo Egito, atravessando o deserto para entrar em Israel. Você entra no Egito, você sente um clima pesado. É pesado. O avião desce no Cairo, você desce do avião, você sente uma atmosfera carregada. É incrível. Você atravessa a fronteira do Egito para Israel, muda o ar, muda o ambiente. É incrível isso, gente. O pastor Morris Cerulo contando uma vez que ele foi fazer uma cruzada na Índia e o filho dele ficou 40 dias antes preparando a cruzada. Quando ele desceu no aeroporto e que olhou para o filho dele estava amarelado, a cor amarelada, e ele sentiu aquele poder de trevas no local. Um local onde a igreja não está presente, onde ela se ausenta, ele finca. A guerra é pessoal, é coletiva, é local e é nacional. Quem está por trás de aborto, quem está por trás de homossexualismo, quem está por trás de injustiça social, quem está por trás de corrupção, de ladruagem, é Satanás atuando nas nações. A guerra é nacional, irmão, não se engane com isso não. A corrupção deslavada, a ganância deslavada, a maldade, assassinato, gente matando gente como se matasse barata. É o diabo que está por trás disso para trazer conturbação social, falta de paz no país, cataclisma social, confusão, falta de respeito. Satanás trabalha por trás dessa coisa. Ele mantém uma guerra a nível nacional para desestabilizar as nações e perturbar a paz de um povo. E a guerra é cósmica. Ela está numa esfera superior ao mundo do homem, transcendental. A guerra, diz aqui o apóstolo Paulo nessa passagem, porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A guerra é travada também numa esfera superior. Esse é o meu e o seu inimigo. Esses são os níveis de batalha que ele está enfrentando. Não fica dando bobeira não, irmão.
Ah, porque eu botei o diabo para correr e nunca mais volta. Ele está lá só esperando a primeira vacilada minha e tua para vir para arrebentar. Porque tudo que ele faz é com tríplice propósito: roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua felicidade, ele quer destruir teu casamento, ele quer destruir tua família, ele quer destruir teus sonhos, e ele quer te matar no sentido literal mesmo, e também quer te matar no sentido mais profundo, que é o espiritual. Ele quer, não se engane não. Pastor, como é que a gente fica, pastor? Não precisa ficar assustado não, irmão. Não precisa ficar assustado não. Tem irmão aí que está com o olho, coitado, que nem piscou até agora. Eu quero te dizer algumas verdades para você. Apesar de todo o poder de Satanás, apesar de toda a sua hierarquia poderosa de reino, apesar de toda a sua força, apesar de toda a sua tática, tem uma coisa que eu quero dizer para você. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim: e agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que quando Satanás passeia pelo universo e pela terra, ele deve dar um bocado de gargalhada e dizer: é meu, essa nação é minha. Ele passa pelos motéis, pelos prostíbulos e diz: isso é meu. Ele passa pelas pessoas que estão drogadas, beberrões, fumantes inveterados, idólatras, feiticeiros, gente que vive na licenciosidade e numa vida devassa. O diabo diz: essa gente é toda minha, isso aqui é meu, eu mando, eu determino, eu destruo. Mas ele para. Quando ele vê a igreja, quando ele passa e vê a igreja, é isso que Paulo está dizendo em Efésios 3,10. E agora, pela igreja, quando Satanás passeia pela terra e vai nominando que tudo é dele, e vai vendo a obra que ele tem feito, mas quando ele olha para a igreja, ele vê que existe alguém que é mais poderoso do que ele. A igreja é uma demonstração visível de que existe alguém que é maior do que o diabo. Você é uma prova de que tem alguém maior do que ele. Você é um testemunho vivo. Ele pode estar passeando agora pelo bairro da Penha e pode estar dizendo: essa rua aqui é minha, esse pessoal que mora ali é meu, isso aqui é meu. Mas se ele passar agora pela Montevidéu, vai dizer: epa, tem alguma coisa maior do que eu. É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um testemunho de que existe alguém maior do que ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa é a nossa garantia, meu irmão. Não é a nossa inteligência, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. É que essa igreja pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que venceu, aquele que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que está à destra do Pai, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que derrotou o diabo. Ele é o Senhor dessa igreja. É por isso que eu e você podemos vencê-lo. O diabo, quando olha para mim e para você, ele não me vê, ele vê o que está em mim. Ele vê que o Espírito Santo habita em mim, ele vê que eu tenho a marca do sangue de Cristo. Ele sabe: com esse aí eu não posso, com esse aí eu não posso. Aqui muita gente sabe de uma experiência que eu passei tremenda na minha vida. Há anos atrás, eu estava aqui na casa do sogro, do pastor Santos, na hora do boião, domingo. Coisa boa é comida de casa de sogro. Aí estava lá no boião, 12:30, o telefone tocou. Eu fui atender o telefone, tinha um monte de gente gritando, berrando, chorando do outro lado da linha. Eu: calma, peraí, calma.
Aí quando a pessoa conseguiu falar, disse: pastor, fulano está endemoniado aqui desde 8 horas da manhã, já quebrou tudo, rebentou tudo e não tem jeito. Isso era 1h30 da tarde. Falei: Jesus, expulsar demônio com barriga cheia? Depois de comer um bacalhau com quiabo, que a minha sogra faz nota 10. Falei: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí peguei o Oséias aqui, o cunhado, disse: vamos para lá. Olha, era um menino, um rapaz membro da igreja, que ficava brincando um dia na igreja, outro dia lá fora. Um dia aqui, outro dia lá fora. Um dia aqui, outro dia lá fora. O diabo, ó, lepte. O camarada forte, ele sem demônio, ele não precisava de demônio para me quebrar. Só o tamanho da criança não precisava de demônio. Aí nós fomos para lá. Quando nós chegamos na casa, a casa ficava, era a terceira casa lá atrás. Tinha um corredorzinho, como daqui até ali para o início de você descer a escada. Era essa a distância. Quando eu cheguei ali e pisei e abri o portãozinho, era a terceira casa lá atrás. Eu escutei o urro do demônio, do chefe que estava lá com aqueles demônios, disse assim: chegou ele aí, o negócio vai esquentar. Meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Eu entrei. Quando eu entrei na sala da casa, estava a família toda apavorada, cristaleira quebrada, mesa de um lado quebrada, troço virado. Ele estava sentado no chão com os 2 braços sobre a poltrona. Ih, vai ficar bom. Aí eu cheguei: vamos cantar aqui um corinho. Me deu, né? Falei, quando eu vi o negócio estava feio, aí eu cantei: o sangue de Jesus tem poder. Sim, tem poder. O demônio não tem poder, não tem poder. Tá rindo? Encara, para você ver o que é bom para tosse. Enfrenta um trem desse. Não tem poder, não tem, cantando na mesma melodia. Eu nunca fui de conversar com o diabo, eu não converso com o diabo, não pergunto o nome dele, não pergunta como é que ele entrou. Isso é uma falta de conhecimento de Bíblia. Qual é o teu nome? Como é que você veio? Você chegou aí como? O diabo é mentiroso, gente. Eu não estou aqui para ouvir mentiroso. Olha, meu irmão, vou encurtar a história. De 1h30 da tarde até 6h30, saía demônio, saía demônio, saía demônio. Aí daqui a pouco o chefão dizia: eu ainda estou aqui. Saía daqui, saía dali, o camarada se batia, gritava, urrava. Eu ainda estou aqui. Gritava, urrava, berrava, saía um. Eu ainda estou aqui. Quando deu 6h30 da tarde, eu estava esgotado, arrasado, tripudiado, molhado da cabeça aos pés, sem força de voz e força física. Eu me lembro que eu sentei numa mesinha que estava jogada assim no canto, essa mesinha de centro de sala. Eu sentei esgotado, estressado. E eu falei: Jesus, o que eu vou fazer aqui mais, Senhor? Aí o demônio deu uma gargalhada e disse assim: ô Malafaia, você está acostumado a pegar uns fracotezinhos, né? Olha, é melhor você ir embora, que senão você vai perder o culto hoje à noite, hein? Era um domingo. É melhor tu ir embora, hein? Tu tá arrebentado, hein? E rindo. Jesus, o que eu vou fazer? Eu arrasado. Ele tem um ardil psicológico tremendo, Satanás. Ele percebe o teu momento. Ele é tremendo nisso. Eu sei que ele deu um urro e ficou em pé e colocou as mãos para frente como se fosse um bicho que fosse dar um bote. Ficou na ponta do pé e disse: eu vou te matar. Eu já disse para você que o rapaz sem demônio não precisava para me matar, só com a mão dele, uma massa de um cabra. Imagina endemoniado. Eu disse: Jesus, o que eu vou fazer? Jesus, o que eu vou fazer? Eu pensando. Mas o Espírito Santo, ele é tremendo, irmão. O Espírito Santo colocou no meu coração e diz assim: diga para ele que se ele passar por cima de quem está aqui com você, ele te mata. Aí eu disse para ele: olha aqui, ó, se você passar por cima de quem está aqui, você me mata. Já viu bola de aniversário que a gente enche? Aí fica, a criança gosta de enche a bola, aí depois você pega o biquinho da bola, vai fazendo, ela vai. Quando eu falei isso, ele estava numa posição como que fosse dar um bote,
como se fosse me atacar, ele foi fazendo isso literalmente. Ele foi arriando as mãos, o pé, e falou baixinho: eu não posso. Ah, meu irmão, eu estou com você. Você pode. Eu levantei, não sei se o céu desceu ou se eu subi, mas eu senti uma graça, uma autoridade de Deus na minha vida. Eu disse: olha aqui, demônio, você não pode mesmo, porque quem está comigo é maior do que você e já te derrotou. Sai dele em nome de Jesus. O Espírito Santo, o demônio saiu, renovou o rapaz na hora. O rapaz falou línguas estranhas na hora, foi renovado na hora. E aquela casta de demônio foi embora. Sabe por que foi embora? Não é porque o pastor Silas é poderoso em si mesmo, não é porque eu sou bom. Quem sou eu lutar com o demônio? Um ser espiritual, eu sou material. Como é que eu vou? Sabe por quê? Porque o que está em nós é maior do que ele, irmão. O que está em você é maior do que ele. Que está em você é maior. É por isso que Jesus, quando mandou 70 discípulos em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17, os 70 voltaram cheios de alegria e disseram: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Jesus disse: olha, eu vi a Satanás como um raio cair dos céus. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Você tem poder sobre Satanás, você tem poder sobre os demônios, porque Jesus derrotou o diabo e ele te dá poder para você derrotá-lo também. Ele pode ter sagacidade, ele pode ter poder, ele pode ter estratégias, mas você tem poder para derrotá-lo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E amigo, você que está aqui essa noite está dizendo: pastor, a minha vida nada dá certo, meu Deus do céu, eu não sei porquê, eu não consigo vencer, é problema no meu casamento, eu não sei, eu já fiz tudo e não consigo. É a mão do diabo. Pastor, eu tenho um filho terrível, eu não sei mais o que fazer. É a mão do diabo. Pastor, o que eu faço não dá certo. É a mão do diabo. Mas eu quero dar uma notícia para você. A Bíblia fala em 1 João 3,8: foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus está aqui para quebrar o grilhão do inferno. Ele está aqui para derrotar o diabo da tua vida. Ele está aqui para te dar vitória, porque Jesus é maior. Oh, aleluia! O Deus que nós servimos é maior. A Bíblia diz que o dragão com a sua cauda levou 1/3 das miríades celestiais. Ele levou 1/3 dos anjos. Significa que 2/3 ficaram com Deus. Para cada demônio tem 2 anjos do Senhor. Fica tranquilo, meu filho, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Ah, o anjo do Senhor em tua volta, o maligno não pode te tocar, porque maior é o que está em você. Aquieta a tua vida. Eu só estou pregando essa mensagem para você saber que existe um ser que te odeia, que ele quer te derrotar, que ele tem estratégias para você vigiar, para você tomar cuidado com a tua vida. Mas se você viver aos pés de Deus, se você viver na obediência à palavra de Deus, se você viver uma vida para Jesus, ele não tem poder. Macumba não pega em crente. Contra Israel não vale encantamento. Bota meu nome na boca do sapo, bota na encruzilhada, não pega, porque o sangue de Jesus me guarda, porque Deus te protege. Louvado seja o nome do Senhor. Você já leu o Salmo 121? Você já viu que proteção tem? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Há um Deus que te guarda. Ele é sombra.
Sombra em dois sentidos: sombra significa proteção e sombra significa acompanhamento. Onde você vai, é um Deus em tua volta, meu amado. Querido, eu já disse aqui algumas quintas-feiras atrás, se a gente pudesse pegar aqui nesse telão, se Deus mandasse uma fita de vídeo lá do céu espiritual com a história da minha vida, um dia apenas da minha e da sua vida, e a gente passasse aqui nesse telão um dia da minha vida no mundo espiritual, um dia da minha ou da sua vida, irmão, nós vamos ver anjos de Deus lutando contra demônios, anjos do Senhor neutralizando a seta do diabo contra você, anjos de Deus te protegendo. Nós estamos aqui e os anjos do Senhor estão pelejando por nós, estão trabalhando em nosso favor. Há poderes tentando perturbar a mim e a você, mas existem anjos de Deus trabalhando, existe ordem saindo do céu em teu favor. O nosso Deus é maior, bendito seja o nome de Jesus. Ola carabachanda candalabachá. Nosso Deus é maior, irmão. Nosso Deus é maior, meu irmão. Não tem uma ameaça de diabo, de demônio nenhum. Você tem um Deus poderoso que guarda você e vela por você, meu irmão. O diabo não pode fazer nada, a não ser que Deus permita, na vontade permissiva de Deus. E Deus não anda permitindo o diabo fazer qualquer coisa toda hora, não. Ah, pastor, mas Deus permitiu o diabo tocar em Jó. Me mostra uma outra história na Bíblia igual. Você não pode fazer uma regra doutrinária de um fato isolado da Bíblia. E para o diabo tocar em Jó, teve que pedir licença a Deus. Posso tocar nele? E Deus estabeleceu os limites. Toca no que ele tem. Volta o diabo. Posso tocar nele? Pode tocar. Matar não vai, pode. Meu irmão, Deus está no controle, meu irmão. Deus nunca saiu do controle. O nosso Deus está no controle do mundo, do universo. O que acontece, Ele pode permitir para nos ensinar alguma coisa, para edificar a nossa fé, para a gente crescer espiritualmente. Agora, o diabo não tem poder de destruir tua vida. O diabo não tem poder de te derrotar, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Há um Deus em você, há um poder em você, há autoridade espiritual na sua vida. Por causa disso, nós somos mais do que vencedores. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A segunda carta de Paulo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós pregamos aqui uma primeira mensagem sobre guerra espiritual, tem até em fita cassete, se você depois quiser adquirir. Primeiro, conhecendo o inimigo. Você vai para a guerra, você tem que saber com quem você vai lutar. Ninguém vai para uma guerra sem conhecer quem é o inimigo. Então a primeira mensagem tratou disso. Quem é o nosso inimigo? Como é que ele age? A sua capacidade, a sua maneira de agir, a sua estratégia de ação. Foi o que nós tratamos aqui na primeira mensagem, sobre guerra espiritual. Hoje, eu quero falar para você, como é que você pode derrotar esse inimigo. Na primeira mensagem, quem é o inimigo, como ele age, suas características, sua maneira de agir, sua maneira de conquistar, que a gente precisa conhecer o inimigo, e hoje então, como a gente pode derrotá-lo. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você guardar isso que eu vou te falar aqui. Há 3 fatores vitais numa guerra. Nós estamos falando de guerra espiritual, não estamos falando da guerra do Iraque, o americano e o inglês, não é isso não. Estamos falando da batalha que ocorre no mundo espiritual e que interfere no mundo material, no mundo que eu e que você, que nós vivemos. É uma guerra que muitas vezes ela está num caráter invisível, porque é do mundo espiritual, e muitas vezes ela se torna visível. Mas ela ocorre o tempo inteiro, mesmo que eu e você não estejamos vendo, existe uma batalha sendo travada agora.
E como você está numa guerra, existem 3 fatores vitais para quem entra numa guerra: a linha de frente, a retaguarda e a linha de suprimento. Todo exército que vai para a guerra, ele sabe disso. Não basta apenas saber lutar na linha de frente, cara a cara com o inimigo, mas você tem que também saber se proteger do inimigo e saber como manter uma linha de suprimento para você manter a guerra na linha de frente. Isso é uma guerra, é estratégico. Por exemplo, eu sempre li muito sobre guerras, desde que eu sou garoto. Eu sei alguma coisinha da guerra de 1967, de Israel, de 73, e vai por aí afora. Na guerra de 1973, a guerra do Yom Kippur, onde as nações árabes resolveram atacar Israel no dia da festa dos judeus, eles estavam despreparados. O Egito conseguiu. Israel, na guerra de 67, tinha tomado alguma parte da península do Sinai, e na guerra de 73, os egípcios resolveram dar o troco. Eles atravessaram o canal de Suez e empurraram Israel. Israel veio recuando, e eles vieram avançando. Só que teve um detalhe: os egípcios esqueceram da retaguarda. E os judeus, numa linguagem bem simples para não entrar em detalhe, eles passaram pelo lado onde vinha o exército egípcio. Eles deram a volta e cercaram por trás. Chegaram a 20 quilômetros do Cairo. Não entraram no Cairo porque não interessava, porque senão tinha que administrar caos. O Cairo é uma cidade super populosa e o exército israelense não quis entrar no Cairo. Então os egípcios souberam muito bem atuar na linha de frente, mas esqueceram a retaguarda. Aí os judeus deram a volta e cercaram o exército do Egito. Não adianta você saber batalhar no mundo espiritual na linha de frente com o diabo. Você tem que tomar muito cuidado na retaguarda. E que munição está chegando para você manter a guerra aqui na linha de frente. É isso que eu quero mostrar para você. Tem muito crente, eu dou bico na cara do diabo. Pode vir que eu arrebento com a cara dele. Eu dou mesmo, eu dou em cima, tá aqui debaixo do meu pé. Eu acabo com ele. E o diabo está lá atrás fazendo uma festa danada na casa dele. O diabo está debaixo do pé dele e a família dele está debaixo do pé do diabo. Irmãos, eu já vi tanta porque é comigo, deita, fica em pé, e agora rola. Ele não está com nada. E lá atrás o diabo deitando e rolando, fazendo uma confusão dos infernos na vida dele, na casa dele, no negócio dele, no trabalho dele. Algumas armas de caráter pessoal é para serem usadas por cada um de nós. Eu vou falar, podia falar de muitas, mas para não tomar muito tempo, tem muitas armas, vocês sabem, acho que eu vou citar, vocês também já sabem, só vou lembrar e vou mostrar: linha de frente, suprimento e retaguarda. Algumas delas é usada nas 3 áreas, outras não. Linha de frente e retaguarda, não é usada em linha de suprimento. Você vai ver. E depois eu vou falar de uma arma que eu considero de suma estratégia para o exército, de um modo geral. Essas que eu vou falar, escolhi 4, podia falar de mais. Eu escolhi 4 armas estratégicas de uso pessoal nessa guerra que eu e você estamos travando. Lembra que a mensagem anterior eu falei onde é que se dá a guerra? A guerra, a batalha se dá a nível individual, ela se dá a nível coletivo, ela se dá a nível nacional, ela se dá a nível cósmico. São os lugares onde estão ocorrendo as batalhas espirituais. O diabo ataca você individualmente, ele ataca a nível da coletividade, ele ataca no local, ele ataca a nível nacional e ele ataca a nível de cosmos. Então eu vou te dar 4 armas e é de uso pessoal. É você que tem que saber manejar e é você que tem que manejar para você enfrentar o diabo e derrotá-lo. Que essa guerra não se vence com conversa fiada. Essa guerra não se vence porque você é bonito ou forte. Porque as leis do mundo espiritual não tem nada a ver com as leis do mundo natural, do mundo humano. A primeira delas é uma arma que vocês conhecem. E ela tanto serve para você trabalhar na linha de frente como na retaguarda. O nome de Jesus Cristo.
pode usar. Se o diabo vir te atacar, você pode usar. Ela tanto serve na linha de frente, como ela serve para te proteger aqui na retaguarda. Lá em Marcos 16:15 diz, olha, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não nos fará dano algum, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão o demônio. Eu estou na linha de frente, eu estou na guerra, é cara a cara com ele. Se beber alguma coisa mortífera, ou se pegar em serpente, não me fará dano algum. É proteção, é retaguarda. O nome de Jesus, esse nome tem poder. Pode falar no nome de Jesus que você bota o diabo para correr. Você pode repreender ele em nome de Jesus. Satanás está arrumando um laço para a tua casa, ele está arrumando um laço para você, ele está arrumando um laço para a tua família. Repreende em nome de Jesus, porque esse nome tem poder para botar o diabo em retirada. É porque tem crente que usa esse nome para tudo. Ele está com uma coceira, ai Jesus. Comprou um sapato e não gostou, ah Jesus. Esse nome não é para ficar sendo usado de maneira qualquer. O nome de Jesus não é para ser usado em vão. Esse nome é para ser usado na hora da batalha, na hora certa, no lugar certo. E tem crente que ele está vendo a batalha, ele sabe que é uma batalha, ele sabe que é seta do inferno. Ah Senhor, ah meu Deus, ah Jeová, olha para o teu céu. Meu irmão, eu repreendo em nome de Jesus. Você tem que repreender o mal. Não é ver o mal e ficar aí, ah meu Deus, ah Senhor, olha para mim. Repreende, use essa arma e parte para cima do diabo. Não dá moleza para ele não. Esse nome tem poder, está à tua disposição. Usa esse nome. Há uma outra arma, caráter pessoal. É caráter de uso pessoal. Não são armas de caráter coletivo. Isso é, cada um usa. É pessoal. Eu uso na batalha que eu travo. Eu uso na guerra que eu estou travando. Uma outra arma que nós podemos usar nessa guerra do mundo espiritual para derrotar o diabo, para não deixar o diabo sobrepujar sobre nós, é o sangue de Jesus. E ele atinge essas três áreas. Ele atinge a linha de frente, ele vai na retaguarda e ele é suprimento. Você quer ver? Na linha de frente, Apocalipse 12:11 diz assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Significa batalha, significa linha de frente. Foram vencedores pelo sangue do Cordeiro. Depois você vai ver o apóstolo Pedro falar na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18 e 19, dizendo: olha, não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que foste comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Isso é, você foi comprado, você foi resgatado do pecado. A marca de sangue em você e a marca do sangue de Jesus na tua vida é proteção. O diabo olha para você, ele não vê a tua força ou a tua beleza ou sei lá o que, ele vê a marca do sangue. Ele não toca em você porque a marca de sangue, a proteção em você, a marca do sangue de Jesus. Agora é suprimento? Claro que é. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 53 e 55, diz assim: aquele que não beber do meu sangue não tem vida em si mesmo. Verdadeiramente a minha carne é comida e verdadeiramente o meu sangue é bebida. E aí eu descubro uma coisa interessante. Como é importante o crente participar da Santa Ceia. Tem crente que pensa que a ceia é uma brincadeirinha inventada por pastor. A Santa Ceia é suprimento para a batalha. A maior festa da igreja não é quando o conjunto jovem faz aniversário. A maior festa da igreja não é quando o pastor faz aniversário. A maior festa da igreja não é quando o templo faz aniversário. A maior festa da igreja é a Santa Ceia. É a Santa Ceia. O vinho que se toma, ele simboliza
o sangue de Jesus. E lá, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz que, por causa disto, há entre vós muito fracos, doentes e até os que dormem, porque não discernem o corpo nem o sangue de Jesus. Agora você imagina, gente que toma ceia em pecado, está enfraquecido. Imagina quem não toma. Quem toma a Santa Ceia com a vida irregular, já está enfraquecido. Imagina quem não toma. O sangue de Jesus é nutriente. Sabe por que esse paralelo do sangue com o sangue de Cristo, essa linguagem, para que nós pudéssemos entender? É porque o sangue, ele é a principal via de nutrientes do organismo. O sangue que jorra aqui nas minhas veias e na sua, é a principal via, o principal meio de transporte para alimentar as células. O sangue de Jesus Cristo, ele também é o principal meio da igreja ser alimentada e fortalecida. Sabe por que a igreja tem o Espírito Santo? Por causa do sangue de Jesus. Sabe por que Deus opera na igreja? Por causa do sangue de Jesus. Sabe por que a salvação? Por causa do sangue de Jesus. Sabe por que você é livre? Por causa do sangue de Jesus. Sabe por que você se mantém em pé na batalha? Porque o sangue de Jesus te sustenta, te alimenta e te nutre. Há uma outra arma que vocês conhecem. Ela tanto serve para a linha de frente como para a retaguarda. Em Efésios 6:16 diz: tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé, proteção. Escudo é para proteger dos dardos inflamados do maligno. É a fé. É por isso que Paulo, quando estava na adversidade, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo na adversidade, ele sabia que havia uma proteção para ele. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que ele tem poder para me proteger. Você tem que crer que existe um Deus que te guarda e que te livra. Você tem que crer. A fé é uma arma poderosa para guardar você, e você pode usar na linha de frente. Em 1 João 5,4 diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está falando de batalha. Vitória é batalha. Você só pode ser vitorioso se você vencer alguma coisa. É pela fé, meu irmão. É pela fé que nós estamos aqui. É pela fé que nós caminhamos. É pela fé que nós prosseguimos. Apesar da luta, da dificuldade, da tribulação, da adversidade, mas nós estamos aqui pela fé. Lembra de Jó? Jó foi atacado violentamente. Nunca vi na história um homem que aconteceu tanta desgraça num dia só. Se você ler o primeiro capítulo do livro de Jó, no mesmo dia, Jó era um homem que possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e 10 filhos. Ele era o mais rico do Oriente. Muita gente a seu serviço. O diabo faz um desafio com Deus. E Deus permite que o diabo toque em tudo de Jó. E num só dia, Jó perde tudo. Jó está lá tranquilamente, vem uma notícia: Jó, os sabeus deram sobre as 500 jumentas e as 500 juntas de boi, levou tudo, matou todo mundo, e só eu sobrei para contar. Mal esse acaba de falar, entra outro: Jó, caiu fogo do céu e consumiu as 7.000 ovelhas, matou todo mundo, só eu sobrei para contar. Mal esse acaba, entra outro: Jó, os caldeus deram em 3 bandos, levaram os 3.000 camelos, matou todo mundo e só eu sobrei para contar. Aí entra outro: Jó, os teus 10 filhos estavam na casa do teu filho primogênito, bateu um vento no canto, nos 4 cantos da casa, a casa caiu, matou os teus 10 filhos, matou todo mundo e só eu sobrei para contar. Eu nunca vi tanta notícia ruim num dia só, gente. Está reclamando da vida, irmão? Alguém aqui perdeu 10 filhos? De uma vez só?
Alguém aqui perdeu tudo que possuía? De uma vez só? Depois disso, Jó, vocês sabem, ele não cede. Aí o diabo vai usar a mulher de Jó numa segunda etapa. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Uma chaga maligna ataca Jó da cabeça até a planta do pé. O cheiro podre da carne de Jó era sentido a 20 metros de distância. Depois vem 3 amigos. E que amigos? Que amigo desse não precisa de inimigo? Ele faz Bildade e Zofar. Olha assim para Jó. Um dia, só olhando para Jó, não tiveram coragem de falar nada. Do estado de putrefação que Jó estava, eles ficaram calados um dia. E quando abriram a boca para abrir para falar besteira. Jó, você está assim por causa do teu pecado. Jó, você está assim porque você está errado. Sabe o que eu aprendo? Deixa eu abrir um parênteses na mensagem. Se Deus não te mandou falar nada, fica com essa tramela fechada, tá, irmãozinho? Tá bom? Tem gente que adora falar aquilo que Deus não mandou. Tem até uma música aí que canta de uma irmã lá do Espírito Santo. Se Deus falou, como é que é? Fala. Mas se não mandou, fica calado. Não sei como é que é. Hã? Ela está certa. É isso mesmo. Deus não mandou? Fica quieto, não fala nada. Aí você vai lá no capítulo 19. Jó está todo arrasado, ele chama pelos criados, ninguém responde, a família abandona ele. O diabo estava contente, disse assim: agora nós vamos derrotar ele. Ele vai blasfemar de Deus, ele vai negar a Deus, ele vai falar mal de Deus. Mas Jó tinha uma coisa, ele tinha fé, ele tinha uma arma poderosa. Ele tinha uma arma poderosa para lhe proteger do dia mal e também para estar na linha de frente. E quando o diabo pensou que ia derrotar Jó, no versículo 25 e 26 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Use a sua fé, meu irmão. A fé é um antídoto contra o medo. Ai, pastor, teve um irmão que teve uma visão. Ele viu um demônio dando uma gargalhada para mim com um tridente. Ai, 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 ai. Ai, pastor, teve uma irmã que viu um demônio, um diabo, com um tridente, com a cara feia, querendo me espetar. Ai, meu Deus, graças a Deus, posso vir se abraçado com você, querido. Aí é que a coisa estava feia. Viu um diabo atrás, com cara feia, fazendo careta. Use a tua fé, meu irmão. Use a tua fé. Não tema. Não tema que há um Deus poderoso à tua disposição. Creia que esse Deus é a tua vitória em qualquer batalha. Uma outra arma interessante. Uma quarta arma de nível pessoal, eu disse que ia falar 4 de nível pessoal, é a palavra de Deus. Ela atinge as 3 áreas também. A palavra de Deus. A Bíblia fala em Efésios 6:17, na segunda parte do versículo: tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada é para atacar e se defender. Ao mesmo tempo, com a espada você ataca o inimigo e você se defende dele. A palavra de Deus é uma arma para ataque, para defesa e para suprimento. Eu vou mostrar, para suprimento. Lembra da tentação de Jesus em Mateus capítulo 4? Quando Jesus está cara a cara com Satanás, Jesus pega da espada, dá uma nele. Quando o diabo diz assim: olha, por que tu não transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus? Aí Jesus sacou da espada e deu-lhe no meio dos peitos dele. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de todo aquele que ama a palavra de Deus, de todo aquele que tem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra. Aí o diabo deu um contra-ataque. Pegou a palavra, o Salmo 91, e fez um contra-ataque. Levou ele para o pináculo do templo, 70 metros de altura. Te joga daqui para baixo, porque também está escrito que tu dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em pedra alguma. Aí foi a vez do diabo pegar e ó. Aí Jesus pegou a espada, segurou aqui. Já viu aquelas lutas de zorro, de não sei o quê? O diabo, na hora que ia dar fisgada em Jesus, disse assim: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Defesa.
palavra de Deus é suprimento. O Salmo 119, versículo 103 diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, alimento puro da melhor qualidade. Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz que a palavra de Deus é alimento sólido. E tem um monte de gente comendo comida podre dentro da igreja. Não larga da novela o tempo inteiro. Quando não é a das 6, é a das 7. Quando não é às 2, ou é a das 8, aí são as 3. E quando não tem um seriado também, de noite. Gente que perde tempo com tanta besteira. Gente que perde tempo lendo comigo, contigo, semigo, sem sei lá o quê. Agora tem uma nova, Caras. Caras. Ai, deixa eu ver quem. Sabe quem está na primeira capa de Caras? Deixa eu ver a vida dele, com quem ele casou, quem ele deixou, quanto ele ganhou, como é que é a casa dele, a piscina dele. Meu Jesus. Comida podre. Comida podre. Gente comendo comida falsificada. Ai, mas esse padre é tão simpático. Eu quero ouvir o CD dele. Sabe quais são os espíritos mais terríveis? São aqueles que se parecem da luz. Falsificados. São os mais terríveis. Não pensa que o demônio mais terrível é aquele que aparece com chifre e com tridente, não. Esse é mole, que você codifica na hora e diz assim, sai, em nome de Jesus. O difícil é aquele que parece que é, mas não é. Parece que é santo, parece que é de Deus, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Crente que tem coleção de rock pauleira. Eu não sei o nome desses conjuntos ingleses, americanos, brasileiros, mas tem. Tem lá a coleção, não larga de nada, comendo comida podre. Gente no nosso meio comendo comida podre. O tempo inteiro. E não se alimenta da palavra. Aí o diabo diz assim, olha lá, está todo envenenado, doente. É mole, porque um camarada doente é debilitado. A Bíblia é um alimento, a palavra de Deus é um alimento tão tremendo, que eu gosto do Salmo 1. O Salmo 1 é lindo. Ele mostra a força que é a palavra do Senhor. Quando diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora vai começar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Você já viu? A palavra de Deus é a árvore, ela faz com que você fique igual a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você fica viçoso, renovado, forte. Árvore perto de ribeiro de águas, ela não quebra, ela tem um molejo. O vento bate, ela pode fazer isso, mas ela volta para o lugar. Ela não se quebra, ela é forte, ela é viçosa, ela dá fruto, ela prospera. E como o diabo está tentando roubar a palavra da igreja, gente, tem crente que não tem mais costume de ouvir a palavra de Deus. Ele fica nervoso, dá tique-tique nervoso nele. Tinha uma música que falava sobre isso aí fora. Não tinha um negócio desse? Isso me dá um tique-tique nervoso, um negócio desse? Não é? Tem crente assim, ele fica nervoso, ele fica agoniado, pastor, acaba logo. Ai, anda! Eu estou contando aqui, pastor, estou contando aqui, meu Deus do céu. Não passa das 9 horas, não. Fica nervoso, a palavra perturba. Pode ver, tem crente que quando chega na hora da mensagem ele vai embora. Ou então ele não vai embora não, ele sai da igreja e está aí do lado de fora. Tem um monte de gente aí do lado de fora. Olha aí por essa janela aí, irmão. Você que está aí. Tá aí por essa janela, olha aí por essa. Não vai embora não, fica lá fora, mas não escuta nada.
E tem mais, hein? Não vem pra igreja para arrumar namorado não, que eu vou profetizar para tu ficar encalhada se tu não ouvir a palavra. Tu não vai arrumar nem vento, querida. Se tu vir pra igreja e ficar aí fora, eu vou profetizar para tu não arrumar nem vento. Vai ficar com a vela na mão o tempo inteiro. Tá? E você também, ô bonitão. Tu vai arrumar um abacaxi. Aquilo que ninguém quer é que vai sobrar para você, camarada. Casa de Deus, a palavra de Deus. Você precisa dessa espada. Um soldado numa guerra sem espada. Ah, pastor, mas a guerra hoje é por computador. Irmãos, você tem que ver a simbologia. Se está usando a Bíblia como espada, está se falando de uma guerra onde se usa a espada como arma. Se você quiser que a Bíblia é um canhão, tá bom, é um canhão. É um canhão a laser, tá ok. Então você já viu você para uma guerra que o inimigo tem um canhão e você na mão. Pode vir aí, compadre, vem. Vem. Você já viu isso? Você já viu o camarada lá no morro, se a polícia subisse lá, fuzil a R-15, a calibre 12, fuzil coreano que chegou um agora violento, aí a polícia, hein? Com cacetete pendurado. É polícia, é polícia. Vrau. No mundo espiritual é a mesma coisa. Aí, ó capeta, eu sou crente, hein? E na mão grande aí, vai tomar na cara toda hora. Tá, toma vergonha, seu crente safado. Tu nem Bíblia lê. Tá dando na cara de crente. Ah, irmãos, o Salmo 119, versículo 130 diz assim: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. O Salmo 119, versículo 140 diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, versículo 97 diz: ah, como eu amo a tua lei! Sem a palavra você está desarmado. Você pode apanhar feio e perder a batalha. Essas 4 armas são de caráter pessoais. É para cada um de nós usarmos. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a fé e a palavra de Deus. Agora eu quero dizer uma arma estrategicamente importante para o exército como todo. Fundamental. E que a igreja está desprezando. A intercessão. Intercessão significa pedir, rogar, clamar por outrem. Sabe por que a intercessão é uma arma poderosa e ela atinge esses 3 níveis? Tanto a linha de frente, como suprimento e como retaguarda. Tem alguns princípios que eu quero falar com você. Já eu termino. Primeiro princípio é que todas as vezes que você coloca a palavra de Deus na prática, acontece. O segundo princípio é que a Bíblia fala em Mateus 18:19, que se 2 ou mais concordarem acerca de qualquer coisa, será feito por nosso Pai que está nos céus. Quando eu estou intercedendo por alguém, eu estou concordando com ele. O terceiro princípio é que a Bíblia fala em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando eu oro por alguém, isso tem poder. O quarto princípio, porque a intercessão é uma arma poderosíssima, porque quando eu oro por você, eu estou dando uma demonstração visível de que eu participo da igreja. Porque a igreja é simbolizada pelo corpo, lá em 1 Coríntios 12. E corpo é um conjunto de membros interdependentes. Significa que eu sinto falta de você, que o teu sucesso é o meu sucesso. E o teu problema também é meu, então eu oro por você. É uma demonstração de que eu sou igreja. E em quinto lugar, é que quando eu intercedo por alguém, e aí pode ser qualquer pessoa, eu estou cumprindo o grande mandamento, que está lá em Mateus 22, a partir do versículo 36.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu oro por qualquer pessoa, eu estou manifestando de que eu estou me colocando no lugar daquela pessoa que está com problema. Agora você quer ver como é que a intercessão, ela atua tanto na linha de frente, como no suprimento, como na retaguarda? O apóstolo Paulo em Romanos 15:30, ele diz assim: irmãos, combatais comigo em oração a Deus. Você vê que coisa interessante? Paulo está dizendo assim: olha, eu estou aqui na linha de frente, vocês aí, irmãos que estão aí em Roma, quando vocês oram aí, vocês participam dessa batalha aqui que eu estou sofrendo. É linha de frente. Você quer ver a oração como retaguarda? Em Atos capítulo 12, versículo 5, diz que Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia constante oração por ele. Pedro estava na cadeia, mas a igreja estava aqui atrás orando por ele. E vocês sabem o que acontece. Um anjo vai lá, passa por 4 quaternos de guardas. Ele está amarrado por correntes, abre tudo, abre porta e tira Pedro de lá. Porque havia uma retaguarda aqui da igreja. A igreja estava aqui clamando por ele que estava lá. Você quer ver suprimento? Paulo fala em Colossenses, no capítulo 4, versículo 3. Ele diz: olha, orem por mim, para que me seja dada a palavra, para que a porta da palavra se abra, para que eu tenha condições espirituais de pregar. Quando você está orando por alguém, você está suprindo ele de poder, de graça, de fortaleza. E a igreja precisa orar uns pelos outros. Vocês precisam orar pelos pastores, meus irmãos. A coisa não está brinquedo não, gente. Nós temos vacilado como igreja. Quando sai uma notícia de pastor na imprensa, os crentes são primeiro a meter o pau. Sabe o que está acontecendo? A igreja não está atuando na retaguarda, na intercessão. A igreja, você que está aqui, você precisa orar pelo seu pastor. O pastor lá da tua igreja, você precisa cobrir ele com oração. Você precisa cobrir com oração os pastores em geral. Você precisa cobrir com oração quem está em destaque no meio. Você precisa, irmão. Não que aquela pessoa seja alguma coisa fantástica, porque é homem, é falho, mas você tem que cobrir com oração. Porque o diabo, ele quer envergonhar a igreja. Ele quer ridicularizar a igreja. Eu tive com um irmão em Minas Gerais, cujo membro da igreja já pertenceu ao satanismo durante muitos anos. E ele disse: pastor, lá nos satanistas, adoradores de Satanás, isso nos Estados Unidos é muito forte, mas no Brasil já tem também. Existe uma lista de 60 pastores, líderes de denominações, pastores da mídia e pastores que estão envolvidos com a igreja em geral. Os satanistas estão jejuando para eles caírem e quebrarem a cara, para que o evangelho seja ridicularizado na nossa nação. E nós não podemos ver isso, irmãos, de braço cruzado. Você tem uma arma poderosa. Você pode orar para quem está na frente da batalha. Você pode orar pelo general e pelos comandantes que Deus instituiu a nível aqui da terra. Senhor, sustenta esse homem, sustenta esse pastor. Deus livra ele do laço do diabo, guarda ele, protege ele. Não deixa a seta do diabo chegar até nele, irmãos. A intercessão é uma arma poderosa. Tem crente que sabe que o outro está com problema e o que ele faz é pegar o telefone para passar a notícia adiante. Sabia o que está acontecendo com fulano? Não? Nem te conto. E quando o crente está em sucesso, ele faz o contrário. Eles se alegram com os que choram e choram com os que se alegram. Inverte o versículo. O camarada está na bênção, ele liga para o outro. Já viu como é que está Beltrano? Não sei não, hein? Tem rolo nisso aí, hein? Tem rolo, hein? Onde é que ele está pegando esse dinheiro, hein? E fala num tom triste. Quando o outro quebra a cara, fulano! Já está sabendo, ó? Não! Beltrano caiu. Eu sabia que ia acontecer. Isso é sério.
Você sabe que o irmão está em dificuldade? Você sabe que o irmão teu está em luta? Interceda por ele, irmão. Isso é uma batalha, gente. Isso é uma guerra, isso não é brinquedo não. Ore por ele, dobre teu joelho, interceda pela essa família que você sabe que está com problema, por esse casal que está com problema. Não comente com outro não, dobre o seu joelho, clame: Senhor, repreende o poder de Satanás. Senhor, dá vitória a esse irmão, dá vitória a essa irmã. Traga o filho dela de novo, traga o marido dela, restaure a casa dele, irmão. Isso é uma bomba no reino de Satanás. Jesus usou essa arma, ele ensinou a usá-la, e ele usou. Quando você lê na oração pelos discípulos, em João capítulo 17, no versículo 15, ele diz assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Proteção. Depois, mais na frente, no versículo 17, ele vai falar: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Suprimento. Depois, mais na frente, no 21, ele vai dizer: Pai, para que eles sejam um como tu és em mim, para que eles sejam um em nós. Unidade para vencer. Jesus usou essa arma, rogando a Deus por nós. Ele intercedeu por nós. É por isso que tem a igreja, porque Jesus orou por nós. E sabe o que mais? Essa é uma arma que Jesus utiliza até hoje. É impressionante. Você sabia? Tem gente que pensa que Jesus está tomando suco de laranja, ou está numa rede se balançando, porque está escrito na Bíblia que depois dele haver feito tudo, assentou-se à destra das majestades na altura. E tem gente que tem ideia de um Jesus assim esparramado no trono de perna cruzada, dizendo: olha, já acabei minha obra, viu, meu filho? Já fiz o que tinha que ter feito, já morri por vocês, agora se vira. Não, meu filho. Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz assim: vivendo sempre para interceder por eles. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Ele está intercedendo por cada um de nós. Ele está intercedendo ao Pai pelo teu problema. Fica sossegado, meu irmão. Aquieta teu coração, que Jesus está à destra do Pai falando do teu problema. Você está aqui e Jesus está intercedendo lá. Querido, essa guerra não se vence com conversa, gente. Os dias são maus. Gente caindo igual a banana podre. Gente adulterando no meio da igreja, pensando que isso é brincadeira. Moças e rapazes se prostituindo, tendo relações sexuais e não são casados, estão no meio da igreja, gente. Eu recebo cartas de gente que escreve: eu sou crente, tomo ceia, mas sou homossexual. Querem fazer um clube do gay gospel. Quer? O sangue de Jesus tem poder. Gente no meio da igreja. Gente no meio da igreja que tem uma prática iníqua igual a do mundo. E o diabo deitando e rolando. Deitando e rolando. Ah, não fala isso não, pastor, porque vai espantar. Eu falo sim. Eu falo sim, meu irmão, porque isso aqui é coisa séria. Eu já expulsei demônio de crente. Crente não, porque se fosse crente o demônio não pegava ele. De gente que era crente e deu lugar para o diabo. Lá em Efésios 4, 27, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, não está falando para pecador não. Não deis lugar ao diabo. É para crente que Paulo está falando isso, gente. Não dá lugar para o diabo não. E tem gente brincando no nosso meio. Tem gente brincando no nosso meio. E o diabo só deitando e rolando. Deitando e rolando na vida dele e na vida dela. Vive com pecado guardado. Vive cometendo as maiores impurezas. E está lá escondidinho no meio da igreja. É só falar: Deus me perdoe e amanhã eu volto a fazer de novo. Você está enganado, meu amigo. Na hora que você abre uma brecha para o diabo, você deixa ele exercer autoridade na tua vida. Você permite ele entrar e ele pode destruir a tua vida, destruir os teus sonhos e acabar com o teu futuro. Tem gente que pensa que igreja é clube.
Tem gente agora que está pensando que evangelho é moda, igual aquela Monique Evans, que chega na televisão. Eu dei-lhe um coro um dia desse na programa de televisão, falei, tem uma perua aí maluca, foi essa palavra que eu falei mesmo na TV, que eu sou de Jesus, mas eu adoro um garoto de 18 anos. O que esse pessoal está pensando? Que evangelho é brincadeira? Que igreja é brincadeira? Isso aqui é uma coisa muito séria, gente. Eu estou tratando aqui com almas eternas. A tua vida não é uma vida temporal, você é eterno. Ou você vai passar a eternidade com Deus ou no inferno. Isso é muito sério, é muita responsabilidade. Nós não estamos aqui para brincar não. Eu estou falando aqui com você porque você pode ser um grande vencedor. Você pode derrotar o pecado. Você pode derrotar o diabo. Você pode derrotar a sua carne. Você pode derrotar o mundo. Você pode vencer. Para terminar, meu querido, eu quero citar o texto que eu citei na primeira mensagem sobre guerra espiritual, para que você esteja bem seguro que você pode ser um vencedor. A Bíblia fala em Efésios 3:10. E agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe o que isso significa? Quando o diabo passeia pelo universo e pelo mundo, ele olha, ele vê os prostíbulos e ele pode dizer, isso aqui é meu. Ele vê a maldade dos homens e a impiedade dos homens, ele diz, isso aqui também é meu. Ele vê toda a pornografia, a licenciosidade, e onde ele vai passando, ele vai dizendo, isso aqui é meu, eu domino aqui, eu domino ali, sou eu que faço isso. Mas quando ele vê a igreja, ele diz assim, tem alguém mais forte do que eu. Tem alguém mais poderoso do que eu. E agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todo principado e potestade. Os demônios que estão aqui rondando aqui no bairro da Penha, eles sabem, ali tem um povo reunido. É uma demonstração visível de que Jesus é vencedor. É uma demonstração visível de que tem alguém maior do que ele. Existe alguém maior do que ele. O diabo pode ter preparado muito laço para a tua vida. Ele pode dominar você através dos vícios malditos. Mas fique certo que tem alguém maior. É por isso que em 1 João 3,8 diz, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo tem feito coisas na tua vida, tem destruído o teu lar, tem destruído você. Jesus pode desfazer isso e restituir tudo que o diabo te tomou. Mas como é que pode, pastor? Jesus é cordeiro. Cordeiro é manso. Cordeiro é quieto, é verdade, Jesus é cordeiro, é o cordeiro de Deus, é verdade. Um dos simbolismos de Jesus é cordeiro, isso é aquele que morreu no meu lugar, aquele que se deu por mim. Agora fica tranquilo que ele é cordeiro, mas ele é leão. Ele é cordeiro, mas o nosso Cristo é o leão da tribo de Judá.